Será que alguma vez você já passou por algum tipo de sofrimento? Com certeza que sim, não é verdade? Todos nós já passamos por momentos difíceis, mas muitos dos nossos sofrimentos eles podem ser evitados, especialmente se tomarmos decisões sábias alinhadas com os princípios de Jeová. Neste discurso, nós vamos aprender como evitar o sofrimento desnecessário, aquele que vem não por causa de provas permitidas por Deus, mas por escolhas erradas que fazemos ao longo da vida. Para ilustrar essa ideia, imagine que estão viajando de carro em uma estrada desconhecida. Você tem o mapa nas mãos, mas escolhe ignorá-lo, acreditando que pode encontrar o caminho por conta própria. Durante a viagem, você se depara com uma estrada bloqueada, vários desafios e até se perde em áreas perigosas. O que poderia ter sido uma viagem tranquila, se você tivesse seguido o mapa, se torna uma jornada cheia de obstáculos e sofrimento. Da mesma forma, queridos irmãos, Jeová deu-nos a sua palavra, a Bíblia, como um mapa para a nossa vida. Quando nós seguimos os mandamentos da Bíblia, nós evitamos os desvios perigosos que podem nos causar sofrimento desnecessário. Neste discurso, vamos examinar 3 princípios bíblicos que nos ajudarão a evitar esse sofrimento e a fazer escolhas que realmente promovem a felicidade e a paz. Nós vamos falar sobre como é que nós podemos amar os mandamentos de Deus, odiar o que é mau e escutar a Jeová para não cometer os erros dos inexperientes. Então, nós vamos ver como é que cada um desses princípios nos guiará na direção certa para uma vida satisfatória, evitando sofrimento desnecessário. Então, nós vamos começar com o primeiro princípio, que nos vai ajudar a evitar qualquer tipo de sofrimento desnecessário. Abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos, número 119, versículos número 127. Salmo número 119, versículos número 127. O salmista diz: Por isso, amo os teus mandamentos mais do que o ouro, sim, mais do que o ouro fino. Conseguiu perceber qual é o primeiro princípio, qual é a primeira coisa que podemos fazer como cristãos para evitar sofrimentos desnecessários? Queridos irmãos, nós precisamos nos esforçar a amar as leis de Jeová. Na realidade, queridos irmãos, não basta apenas saber quais são as leis de Jeová ou apenas lê-las na sua palavra. Nós temos de amar essas leis. Nós precisamos respeitar essas leis. É interessante que, quando nós fizemos isso, nós vamos conseguir continuar próximos de Jeová e estar protegidos, evitando qualquer tipo de sofrimento desnecessário. Por isso, queridos irmãos, queremos continuar a nos esforçar a dar mais valor às leis de Jeová do que qualquer outra coisa. Nós, quando obedecemos às leis de Jeová, a nossa vida fica melhor. E isso, por sua vez, faz-nos sentir muita gratidão e amor por Jeová e pelas suas próprias leis. Mas existe uma segunda coisa que também é muito importante que nós podemos fazer, além de amar as leis de Jeová, que vai nos ajudar a evitar qualquer tipo de sofrimento desnecessário. O que é? Por favor, abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, número 119, agora o versículo número 128. Salmo 119, 128. Assim, considero correta todas as tuas instruções. Odeio todos os caminhos da falsidade. É interessante, queridos irmãos, que lá na parte B, o salmista foi claro a dizer que ele odeia todos os caminhos da falsidade. O que ele queria dizer isso? O salmista estava a deixar claro que ele esforçava-se a detestar o que é mau. Mas a pergunta é, como é que se odeia aquilo que talvez no começo parecia ser agradável para nós?
Porque antes de nos tornarmos testemunhas de Jeová, com certeza cada um de nós tinha os seus hábitos. Pode ser que esses hábitos fossem impuros, mas enquanto não servíamos a Jeová e não conhecíamos as suas leis, nós achávamos que era tudo normal, que não havia nada de errado nisso. Mas agora, nós passamos a aprender as verdades da Bíblia, começamos a ser amigos de Jeová, desenvolvemos uma boa relação com Ele e percebemos que aquelas coisas que fazíamos antes, na realidade, não são coisas boas, são coisas detestáveis para Jeová. Então, o que é que nós podemos fazer nessas situações? Nós precisamos tomar ação para deixar de fazer tais coisas. Mas por que isso será bom para nós? Imagine, queridos irmãos, nessa palavra prevenção. É verdade que hoje em dia as pessoas ignoram essa palavra, a prevenção. Muitas pessoas andam de forma descuidada, outros talvez não previnem a sua própria saúde. Mas por conta disso, quando as consequências chegam, elas são pesadas demais para a pessoa suportar. Se a pessoa conseguisse prevenir-se antes, poderia conseguir ter bons resultados. Da mesma maneira, queridos irmãos, quando nós nos esforçamos a odiar o que é mau, nós estamos a nos prevenir de consequências desnecessárias, de sofrimentos desnecessários. Nós estamos a nos prevenir de coisas que nem poderiam ser problemas para nós próprios. É como a Bíblia diz, queridos irmãos, quando nós semeamos visando a carne, nós vamos colher destruição. Então nós não precisamos passar por isso. Nós precisamos odiar o que é mau. Quando nós odiamos o que é mau, nós vamos evitar qualquer tipo de sofrimento desnecessário. E existe uma terceira coisa que nós podemos fazer para realmente evitar qualquer tipo de sofrimento desnecessário. Que coisa é essa? Vamos ler o livro de Provérbios, capítulo número 22, versículos número 3. Provérbios, capítulo número 22, versículos número 3. Esse texto diz o seguinte, queridos irmãos: quem é prudente vê o perigo e esconde-se, mas os inexperientes vão em frente e sofrem as consequências. Conseguiu perceber qual é o valor por detrás desse provérbio? Nós queremos escutar a Jeová e não cometer os erros dos inexperientes. Nós queremos nos esforçar a evitar, a prever aquelas situações que poderiam nos fazer desagradar a Deus e nos esforçar a esquivar-se delas. Nós não queremos agir como pessoas inexperientes. A imagem do nosso manual de atividade, logo lá na página número 12, ela mostra basicamente uma comparação de valores, a Bíblia e a prata. Na realidade, quando nós falamos de prata, estamos a nos referir a dinheiro, de forma geral. Os valores da Bíblia são muito mais relevantes em relação a qualquer dinheiro que a pessoa possa ter. Portanto, queridos irmãos, para evitar sofrimentos, nós precisamos valorizar primeiro o que a palavra de Deus diz. Então, nós podemos nos perguntar: de que formas podemos aumentar o nosso amor pelos mandamentos de Deus? E como é que nós podemos cada vez mais odiar o que é mau? Pensar, meditar nessas questões com certeza nos ajudarão a evitar sofrimentos desnecessários. Será que você ainda consegue lembrar o que nós aprendemos? A nossa vida, queridos irmãos, é como uma viagem e nós temos o mapa à disposição. Nós não queremos ignorar o mapa. Nós queremos usá-lo, amando os mandamentos de Jeová, odiar o que é mau e escutar a Jeová. Portanto, queridos irmãos, que continuemos a usar o nosso mapa e assim vamos evitar sofrimento desnecessário.